Olá, meus queridos, muito boa tarde. Espero mais uma vez que todos estejam bem. Vamos retomar nosso curso, nosso breve curso revisional sobre a Lei de Licitações, sobre a 14133, em sede do Concurso Nacional Unificado. Hoje falaremos sobre a dispensa de licitação e a inexigibilidade. Vamos manter mais atenção na inexigibilidade nesta aula. Ela é um complemento da aula que foi publicada ontem, na qual nós nos detivemos ali nas hipóteses da dispensa de licitação. Hoje vamos fazer esse complemento aqui falando da inexigibilidade. E vamos lá. O que teremos hoje? Vamos retomar lá o conceito legal da inexigibilidade. Vamos pontuar muito bem o que a diferencia lá da dispensa de licitação. E vamos trazer as hipóteses que estão lá no artigo 74 da 14133, que traz um rol que, nesse caso, diferente lá do caso da dispensa de licitação, é um rol exemplificativo, ele não é exaustivo, ele não é taxativo, como lá nos casos da dispensa de licitação, tal qual falamos ontem. Bem, quando é inexigível uma licitação? Ontem falamos já um pouco sobre isso, vocês já estão com essa ideia no coração, mas ela é inexigível quando não tem a possibilidade da competição. Uma licitação em si, ela é uma competição. A gente diz para o mercado que o Estado precisa de determinado serviço, precisa de determinado bem, e aquelas empresas que estão no mercado, que podem atender, competem entre si para poder entregar aquele produto, para poder firmar aquele contrato com o Estado. Não havendo essa possibilidade, não havendo a possibilidade da competição, essa licitação ela não tem motivo de ser. Eu vou fazer uma licitação quando eu sei que só uma empresa pode atender aquela demanda do Estado, vai ser uma licitação que aquela empresa vai vencer. Então não faz o menor sentido a gente abrir, o legislador entendeu dessa maneira e colocou lá na 14133 essa excludente, essa exceção à regra de comprar por meio de licitação para esses casos que são específicos. Bem, aqui é bom pontuar esses elementos aqui para que fique sempre muito claro na cabeça. A licitação é inexigível quando inviável a competição, não dá para competir, não tem como ter licitação. E outro elemento que tem aqui no artigo 74 é que, em especial, nos casos que ele vai nos trazer. Aqui ele está dizendo para a gente, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos para você, administrador, para nortear a sua ação, mas isso aqui não é exaustivo. Pode haver outras situações na qual se enquadra, sim, como uma situação onde não há a possibilidade de competição. Pensem que essa é uma lei para atender todo o nosso país, toda a nossa nação, um país que é de dimensões continentais e de culturas muito diversas e de infraestruturas do Estado muito diversas. Então, realidades sociais. Então, o legislador, quando dá para a gente aqui essa margem de manobra, é sabendo que existem situações na qual o administrador que está lá no terreno, baseado nos princípios da administração pública, na probidade, na transparência, no bem-fazer, ele pode agir ali, tem margem de discricionariedade, tem margem de manobra para poder atuar e fazer com que as políticas públicas sejam efetivas de fato. Bem, como isso tem caído na prova? Eu trouxe essa questão aqui porque a gente vai discutir até outros elementos que aqui tem nela. Mas vamos lá. Uma entidade que deseja adquirir um imóvel cujas características de instalação e de localização o tornam necessária a sua escolha. Olha só. Aqui a banca já está dizendo para a gente que essa escolha é necessária. A gente não precisa entrar nesse mérito aqui. Poxa, mas dá para escolher um imóvel especificamente? Assim, dá para escolher um imóvel especificamente, com todas aquelas lentes dos princípios da administração pública ligados, da probidade, da impessoalidade, da eficiência, da celeridade, todas essas lentes ligadas, o administrador público pode sim dizer, cara, tem que ser alugado aquele prédio por esses motivos, de maneira motivada. Motivos, repito, republicanos. Precisa-se instalar um hospital,
está numa situação que é fora do habitual, esse hospital tem que ser instalado em uma semana ou 2 semanas ou um mês, é impossível construir um hospital nesse período e há um hospital na cidade que está vazio. Tem outros hospitais vazios na cidade que podem atender aquela demanda? Não, não tem, só tem este hospital que está vazio e que pode atender aquela demanda. Então não tem como haver competição. O legislador sabiamente deixou essa possibilidade ali para a gente poder fazer essa contratação direta. A gente já adianta a resposta, é evidente que a resposta é essa, não tem como competir, ela é inexigível, mas vamos explorar aqui as outras. É indispensável? Não, é dispensável. Olha só, ela não é dispensável, ela é inexigível. No conceito legal de dispensa de licitação, não é porque não tem como haver competição, entendeu? E mesmo assim, aqui ela traz aqui no item é que ela é indispensável, não é a situação. Deve ser feita por meio de leilão? Já vimos aqui que o leilão é feito, é uma modalidade licitatória para alienação de bens, né? Ela não é uma modalidade para aquisição ou aquisição de bens ou serviços. Então não é, aqui é quando o Estado está vendendo alguma coisa. Deve ser decidida pelo maior desconto? Também não. Isso aqui é um critério de julgamento que a gente utiliza lá nas outras modalidades em modalidades licitatórias, tal qual o pregão. A gente pode fazer um pregão com maior desconto sobre o preço estabelecido. Deve ser feita por meio de um diálogo competitivo? Também não. Já vimos também que o diálogo competitivo é essa ferramenta que há na mão do administrador para ele utilizar quando ele ainda não tem certeza de qual é a solução tecnológica disponível no mercado para atender aquela demanda do Estado. Não é o caso. Aqui ele está dizendo que precisa alugar aquelas instalações, aquele edifício especificamente. Então, a resposta dessa aqui é a questão A, pelos motivos que a gente já discorreu aqui. Vamos aqui para as hipóteses da inegibilidade que estão previstas lá no artigo 74. E, de novo, essas hipóteses são exemplos de quando não é possível a competição. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Tá vendo aqui, cara? Não tem como ter competição nessa situação. É um produto que só tem uma pessoa que vende. É um serviço que só tem uma pessoa que presta esse serviço. Então, não tem como haver competição. Nesse caso, a gente pode sim dispensar. Olha a confusão acontecendo. A gente pode não realizar a licitação, porque ela é inexigível, a licitação é inexigível, porque não tem a possibilidade da competição. Aqui é importante salientar que preferências por marca, elas são vedadas, salvo se for uma situação que seja motivada para uma compra específica e descrevendo lá ao longo do processo licitatório por que tem que ser aquela determinada marca lá. Então, por exemplo, para padronizar, falamos um pouco sobre isso. Mas, no caso da INEX, ela é vedada a preferência por marca e a administração deve colocar no processo da inegibilidade os motivos pelos quais chegou à conclusão que é aquele determinado produto que serve. Poxa, mas tem um determinado produto de uma determinada marca que ele é de qualidade superior aos demais. Ou eu gosto mais daquele produto do que gosto dos demais. Eu posso fazer uma INEX nesse caso? Não, você não pode fazer uma INEX nesse caso. Se tem mais de uma marca com produtos similares que atendem àquela necessidade, você tem que fazer uma licitação. Pode escolher lá o pregão para poder fazer. Aqui é a situação que só existe um produto. Não é que existe aquele produto daquela marca, só tem o telefone tal daquela marca específica que tem características ímpares que só ele atende a essa necessidade do Estado. Isso tem que estar muito bem motivado para você explicar por que só aquele determinado telefone atende aquelas necessidades lá. Poxa, roda um software que só existe naquela plataforma. É um motivo, sim, que você pode utilizar. Mas na outra plataforma esse software também roda? Ah, roda sim. Então, acabou. Não dá para ser uma inegibilidade de licitação. Existe a possibilidade de uma competição estar afastada da possibilidade. Bem, contratação de profissionais do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo. De novo, aparece aqui a palavra aqui, de exclusividade.
sendo que esse artista tem que ser consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Cara, você vai contratar um artista para participar de um determinado evento do Estado e precisa ser aquele artista. É um artista de uma determinada cultura para um evento que vai acontecer que fomenta aquela determinada cultura de uma determinada região do nosso país, e tem que ser aquele artista porque ele está atrelado à história daquele povo, ele está atrelado àquela circunstância. Eu preciso contratar aquele artista. Se você precisa contratar e não há possibilidade de competir, isso está adequadamente motivado, está aí configurada a inexigibilidade, não há competição. Não é possível contratar por meio de empresário com representação restrita ao evento. Pensa só, pode ser que esse artista seja representado por várias empresas. Ele tenha slots em várias empresas. Se existe essa possibilidade, mesmo que seja o mesmo artista, você pode contratar por meio de empresas diferentes. Existe a possibilidade da competição entre essas empresas. Uma empresa tem um custo um pouco mais elevado, outra tem um pouco mais baixo, então eles podem competir entre si ali. Então faça uma licitação. Mas, e se for efetivamente um artista que só tem um representante, só tem um empresário, aí está configurada ali a hipótese da inexigibilidade. Isso aqui é para evitar que o empresário tenha que o artista tenha um empresário nomeado especificamente para aquele evento, naquela situação, naquela região lá, e para as outras situações ele tenha outros empresários. Isso aqui afasta isso. Bem, a terceira hipótese aqui, ó, contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, já de cara, isso aqui aparece nas provas, viu? Acho que eu trouxe até algumas questões para você nesse sentido aqui. Se for para publicidade e divulgação, esquece, não é uma inexigibilidade. Talvez uma dispensa, mas a regra é fazer um pregão para poder contratar esse tipo de serviço aqui. Para outros serviços, poxa, preciso contratar um arquiteto para poder projetar um edifício. Dá para fazer por inexigibilidade aqui, considerando que esse profissional tenha notória especialização, considerando essa situação. Essa notória especialização também está descrita lá na lei, está alinhada, está explicando para a gente como é que é isso, e é aquela que mostra que aquele profissional que a gente reconhece como notória especialização, ele já fez aquele serviço e já está consolidado no mercado que aquele profissional ele tem aquela especialização, e aquela especialização que ela é necessária para que aquele objeto que vai ser contratado, um projeto de arquitetura, por exemplo, que ele seja consolidado. Considera-se notória especialização o desenvolvimento anterior de estudos, a experiência em publicações, a organização, o aparelhamento. No caso de empresas, né? A empresa que tem os aparelhos adequados, que tem a equipe técnica que é capaz de fazer aquele serviço lá e que permita inferir, que o administrador possa chegar à conclusão de que aquele trabalho que ele tem é essencial para satisfazer aquele objeto. Esses elementos têm que estar vinculados. Outra coisa que não pode acontecer aqui é você contratar uma empresa que apresentou um profissional lá que cumpre esses requisitos aqui, esses requisitos de notório saber, notória especialização, e quando o serviço for ser executado de fato, ele mandar um outro profissional. Isso é vedado também pela lei. Outra coisa que tinha lá na 8666, que agora não aparece mais, e que talvez a FGV possa trazer nas provas, é que antigamente esse serviço tinha que ser singular. O profissional a ser contratado, ele tinha que caracterizar a singularidade daquela prestação de serviço. Hoje isso está afastado. Você pode ter outros profissionais no mercado que também desenvolvem aquele serviço e ainda assim você pode fazer uma inexigibilidade de licitação. Estudos técnicos de planejamento. Vamos lá, ele traz para a gente aqui, ó. Dentro desse grupo aqui, ó, desse inciso, ele traz várias alíneas dando exemplos para a gente do que a gente pode contratar.
Por exemplo, estudos técnicos, planejamento, projeto básico ou projetos executivos para poder fazer obras, pareceres, perícias, avaliações em geral. Poxa, aconteceu um desmoronamento e eu preciso contratar um engenheiro que é especialista lá em estudo do solo para poder fazer uma avaliação daquilo. Eu posso contratar ele. Assessorias ou consultorias técnicas para auditoria financeira ou tributária, pode-se fazer. Fiscalização e supervisão e gerenciamento de obras, necessidades que são muito presentes no Estado, fiscalização de obras. Posso contratar um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura para fiscalizar aquela obra da escola que eu contratei lá por uma licitação, por uma concorrência. Vamos adiante aqui. Patrocínio ou defesa de causas administrativas e judiciais. Posso contratar um advogado para poder patrocinar o Estado em determinada circunstância. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Posso contratar profissionais que são especializados para poder fazer, por exemplo, um curso de licitação para uma prefeitura, ou um curso de operação do Comprasnet, ou um curso de como elaborar um termo de referência. Isso é bastante cabível e é bastante comum. Está aqui bem claro, aqui no artigo 74 da 14133. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. A gente pode fazer uma inegibilidade para isso aqui. Isso aqui parece, tem que tomar cuidado, com uma das hipóteses lá da dispensa de licitação. Quando o órgão, que é um órgão especializado no restauro e na preservação de patrimônio histórico e cultural, ele pode fazer dispensas para contratar bens lá. Aqui é diferente, aqui a gente pode fazer uma inegibilidade para restauração de obras de arte de valor histórico. Tem uma sutileza aqui, a gente tem que tomar cuidado para não aparecer isso lá na prova e nos confundir. Controles de qualidade tecnológica. Você está fazendo uma obra e precisa medir a dureza do concreto lá, ver quanto FCK ele está alcançando. Você pode contratar um laboratório para poder fazer isso. Um laboratório para avaliar o asfalto, o CBUQ que está sendo aplicado na cidade, se está ali com a granulometria adequada, se está com a mistura adequada. Então, todos esses ensaios de campo podem ser contratados. Instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e de demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto nesse inciso. Então, é outra possibilidade da gente fazer uma inegibilidade de licitação. Ela está aqui específica, está clara aqui, deixando para a gente claro e deixando para o administrador essa margem para que ele possa fazer esse tipo de contratação direta. Mais uma aqui, a última. Aqui, não, temos mais uma a seguir. Mas os objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Isso aqui aparece pra caramba nas provas da FGV, viu? Já apareceu umas 2 ou 3 vezes. Então a gente tem que ficar atento aqui. Objeto que dá para contratar, ou deve ser contratado, ou pode ser contratado por credenciamento, você também pode fazer uma dispensa de licitação para ele. Aquisição ou locação de imóvel. Olha lá aquela questão que a gente acabou de falar sobre ela lá. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. É aquele imóvel. Então essa avaliação é pretérita, quando a gente chegou lá naquela questão, e se alguém já tinha feito, falou assim, cara, tem que ser esse imóvel. Para atender a essa necessidade pública, é só esse imóvel. Então, a competição está afastada e a licitação é inexigível. Para chegar a essa conclusão, a gente precisa fazer primeiro uma avaliação do prédio, ela é necessária essa avaliação, e dizer quanto é que vai custar para adaptar o prédio para aquele fim do Estado. Normalmente, quando você aluga um imóvel, você tem que fazer algumas pequenas reformas, ou até grandes reformas, para que ele fique apto para aquele fim que você quer utilizar ali naquele edifício. Então, essa avaliação tem que ser feita. E você tem que fazer também uma avaliação de quanto tempo você vai amortizar
vai amortizar esse investimento nesse imóvel. Poxa, eu vou alugar o prédio por tantos R$ 1.000 por mês, eu vou investir nesse prédio mais tantos R$ 1.000 e eu preciso utilizar ele por 5 anos, por 3 anos, 4 anos, para que essa conta fique vantajosa para o Estado. Então, essa avaliação ela precisa ser feita. Não pode ser feita uma INEX para alugar um edifício sem essa avaliação lá formalizada no processo. A inexistência de imóveis públicos e vagos, veja que são coisas que estão alinhadas com os princípios que nós discutimos já nas primeiras aulas. Antes de eu fazer uma contratação de um prédio, de alugar um novo prédio, tem que ver se eu não tenho outros prédios públicos que estão vagos que vão servir para esse propósito. Não faria sentido eu alugar um novo prédio eu tendo um prédio já que atende a essa necessidade. Não estaria alinhado ao interesse público. E a singularidade do imóvel tem que estar muito bem estabelecida. Por que tem que ser aquele imóvel? Poxa, é um imóvel que é adequado para o hospital, não dá para construir um hospital em 2 semanas e nós estamos passando por uma situação de saúde pública que precisa da instalação do hospital a mais na cidade em 1 semana. E esse é o único prédio com características que atendem um hospital, com características hospitalares, que está disponível para locação. Você motivou, ali está mostrando por que aquele edifício é singular para essa contratação e por que não dá para fazer uma competição. Bacana? Como isso tem caído? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2025, agora foi a FGV que fez esse concurso. E vamos lá, entre as particularidades do processo licitatório, a Lei de Contratos e Licitações estabeleceu como hipóteses de inegibilidade a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual que devem ser executados por profissionais ou por empresas de notória especialização. Aquele trouxe que está lá na lei. Nesse contexto, avalie-se os tipos de serviços enquadrados nessa hipótese de inegibilidade incluem serviço de publicidade e divulgação? Absolutamente não. Essa aqui é a exceção da exceção, né? Não dá para contratar serviço de publicidade por inegibilidade, não é cabível. Locação de imóvel cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha, olha lá, aqui ele está me dizendo de novo que é necessário escolher aquele imóvel. A gente não entra no mérito dessa avaliação, porque ele já está nos afirmando que é isso, é necessária a escolha. Essa questão aqui, esse item aqui, ele sim está enquadrado na inegibilidade. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Opa, outra vez. Isso aqui está lá naquele rol que é exemplificativo, está lá esse exemplo. É exatamente esse exemplo que está lá. Então, sim, esses 2 elementos aqui, ó, são elementos cabíveis de inegibilidade de licitação. Dá para fazer inegibilidade de licitação para esses 2 aqui. Bem, mais uma lá, ó, Prefeitura Municipal de Vitória. De acordo com a Lei 14.133, as contratações diretas poderão ser realizadas por INEX ou por dispensa. Classifique os casos a seguir em 1 para INEX e 2 para dispensa de licitação. Vamos lá. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Opa, INEX aqui, ó. INEX. Tá lá naquele rol que é exemplificativo. Esse exemplo aqui, ó. Você pode contratar desse jeito. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerentes à finalidade do órgão ou com elas compatíveis. Aqui, cara, é aquela sutileza que eu mencionei. Isso aqui é uma hipótese de dispensa de licitação. Ele está falando aqui, ó, da aquisição ou restauração de obras, desde que inerentes à finalidade do órgão ou com elas compatíveis. Isso aqui é exatamente o texto que está lá no 75 como uma das hipóteses taxativas da dispensa de licitação. No nosso caso aqui, no caso do estudo de hoje, da inexigibilidade de licitação, ele traz para a gente, olha só, que são a restauração de obras de arte ou de bens de patrimônio histórico. É a restauração de obras. Nessa hipótese aqui, ó, ele está me dizendo.
a aquisição ou a restauração de obras e objetos históricos. Então tem que tomar cuidado com essa sutileza aqui que eles jogam, porque sabe que vai pegar alguns despreparados com isso aqui. Então botem isso aí na cabeça com calma. Contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico com notória especialização. De novo, aqui ele traz uma questão que pode causar confusão lá na hora da sua avaliação, mas essa aqui 100% que é uma hipótese de dispensa de licitação. Ela é uma das hipóteses que estão estabelecidas lá no artigo 75, naquele rol que é taxativo, é contratar um profissional que é de notória especialização, tal qual aquele que a gente pode contratar com inexigibilidade, mas para compor uma comissão de avaliação de critérios de técnica. Lembra? Eu falei até, né, na aula lá da dispensa, que isso aqui era o caso bem atinente a um concurso de arquitetura. Você vai contratar uma banca para poder avaliar aqueles projetos que vão ser apresentados lá no concurso de arquitetura. Então, essa hipótese aqui é uma de dispensa. Percebam que tem que tomar muito cuidado com esse tema, porque você pode ser pego no contrapé. Bem, de novo, Prefeitura Municipal de Vitória, de acordo com a Lei Federal 14.133, na aquisição de imóvel por inexigibilidade de licitação, a gente já lembra, não tem como haver competição, nesse caso, aquele imóvel tem que ser um imóvel que tenha alguma característica singular, cujas características de instalação e de localização tornem necessárias a sua escolha, ele já está falando para a gente aqui, ó, é aquele prédio que tem que ser contratado, deverão ser observados os requisitos licitados a seguir, exceto, vamos lá, o que ele está trazendo para a gente aqui, ó, prazo de amortização do investimento, sim, tem que ser observado, tem que estar lá no processo, olha só, a gente vai alugar o edifício, vamos investir 100 mil reais nele, 200 mil, 1 milhão de reais nele e vamos amortizar esse investimento em 10 anos. A gente vai usar esse prédio por 2 anos, 1 ano, 6 meses. Isso tem que estar constando lá que é vantajoso para o Estado fazer esse investimento, alugar, mesmo com esse investimento necessário ser feito. O estado de conservação do prédio tem que ser avaliado, sim. O prédio tem que ser avaliado antes dessa locação. O custo da adaptação tem que ser avaliado, isso está lá no artigo 74, lá nos parágrafos, depois deem uma olhada lá. A possibilidade de permuta por outro imóvel não faz o menor sentido. Até lógico. Pensa só que sentido faz isso. Eu vou alugar um prédio que eu posso trocar por outro prédio? Não tem sentido nisso aqui. Avaliação prévia do bem, sim. A gente tem que avaliar o bem e tem que avaliar o custo dessa adaptação e tem que fazer o cálculo do prazo de amortização desse custo de adaptação lá do edifício. Então a resposta é o exceto? É o exceto, seria essa alternativa D aqui. A possibilidade de permuta do imóvel não faz sentido, todas as outras sim, a gente tem que avaliar durante um processo de contratação direta por inexigibilidade para um edifício. Bem, Tribunal de Contas Estadual de Pernambuco. O Estado de Pernambuco, em observância às formalidades constitucionais e legais, celebrou o contrato administrativo mediante inexigibilidade de licitação, fez um contrato administrativo sem a licitação, sem realizar, por consequente, o prévio processo licitatório. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 14.133, é inexigível a licitação para a contratação que tenha por objeto bens, componentes, peças de origem nacional, estrangeira necessárias à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período da garantia técnica, quando essa condição for exclusivamente indispensável para... Ele copiou de novo lá do artigo 75 da 14.133, uma das hipóteses da dispensa de licitação. Então essa aqui não é. Essa aqui está fora, não é. Contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, de novo, ele pegou outra lá no 75, lá, é o texto que está lá no 75 para dispensa. A menos de 1 ano, quando se verificar que, naquela licitação, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Licitação aqui fracassada, tá vendo? As empresas apareceram, mas colocaram um preço que o pregoeiro não podia aceitar. Essa licitação aqui fracassou. Quando fracassa, eu posso contratar por dispensa de licitação
A empresa que está prestando o serviço lá nas condições anteriores também não é essa. A gente está procurando aqui uma possibilidade de inexigibilidade. Aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados com esse fim específico desde que o preço contratado, de novo, foi lá no 75 e pegou. Mas olha só uma coisa aqui que é interessante de se pensar. Está vendo que aqui existe a possibilidade de uma competição nesse elemento aqui? Ó? A administração pública ela pode sim, ela pode fornecer um produto que no mercado existem empresas privadas que fornecem um produto. A administração pública por meio de uma empresa pública ou de uma fundação. Então há a possibilidade de competição. A possibilidade de competição não é inexigibilidade. É inexigibilidade quando não dá para competir. Esse caso aqui a gente já poderia afastar só por esse raciocínio, mas é uma hipótese, nós sabemos, estudamos ontem, é uma hipótese de dispensa essa aqui também, então também não é essa aqui. Contratação de profissionais para compor banca, comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional, isso aqui tem que tomar cuidado de novo, aquela mesma lá, técnico de notória especialização. A gente pode contratar profissional técnico de notória especialização para fazer serviços por inexigibilidade, está previsto lá. Mas essa circunstância aqui que ele está descrevendo é uma das hipóteses que estão lá no 75 como hipóteses para dispensa de licitação. Por óbvio, é o último que faltou aqui, mas vamos ver se vai se enquadrar. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação ou localização tornem sua escolha necessária. Olha aqui o core da coisa aqui, ó. É esse prédio, não tem outro, não tem como competir, sacou? Mesmo pela lógica maior, mesmo sem avaliar, sem lembrar de todos esses elementos aqui, a gente conseguiria matar essa questão, porque, pô, aqui não tem como ter uma competição. É aquele imóvel, a banca está dizendo para mim aqui, ó, tem que ser aquele imóvel, não tem outro imóvel que vai atender aquela necessidade do Estado. Então, não tem como haver competição, então a licitação é inexigível. Então, seria aqui a letra E nessa questão aqui, a resposta, o item verdadeiro. Bem, vamos lá seguindo aqui. FGV 2025, Prefeitura Municipal de Cuiabá. As situações a seguir elencadas, em relação às quais existem ele começando a falar coisas importantes aqui pra gente. Existem diversos fornecedores e viabilidade de competição. Cara, ele já está me dizendo que dá para fazer competição. Se dá para fazer competição, não é hipótese de inexigibilidade, é hipótese talvez de dispensa, mas não dá para fazer uma inexigibilidade porque existe a possibilidade de competição. Foram submetidos à apreciação para fins de aferir a possibilidade de realização de uma contratação direta. Como eu já disse, aqui não vai ter nada que é inexigibilidade. Ele já está me dizendo aqui, ó, mas pode sim ser uma contratação direta por meio de dispensa. Nesse cenário, assinale a alternativa que indica corretamente as situações que são consideradas de inexigibilidade de licitação. Essa aqui, eu fazendo essa prova, eu já ia embora. Ele está me falando, ó, as situações abaixo, então, existe a possibilidade de competição, tem vários fornecedores. E agora marca para mim quais que são a inexigibilidade de licitação. É nenhuma. Você já ia ter lá a opção, ó, nenhuma das possibilidades aí é inexigibilidade. Marcava e ia responder a próxima. Mas aqui para o nosso estudo, vamos passar uma por uma aqui para a gente fazer uma avaliação delas. Ó, contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada a menos de um ano. Cara, ó, teve uma licitação a menos de um ano, então tinha competição. Considerando que naquela licitação não foram apresentadas propostas válidas. Cara, em um ano, a gente fez uma licitação, não teve propostas válidas. Agora, nessa nova licitação, não houve propostas válidas. Novo por quê? Ou porque não apareceu ninguém interessado em fornecer esse serviço, esse bem para o Estado, ou então porque as propostas que foram apresentadas dessa vez foram propostas que não poderiam ser aceitas, porque faltava habilitação, porque o preço estava acima do preço praticado no mercado, ou pelo preço estabelecido pelo órgão, enfim, não importa. Importa que havia a possibilidade de competição, fez uma licitação e ela deu deserto ou fracassada. Essa é uma hipótese clara. Evidentemente, não para a resposta dessa questão aqui, não é inexigibilidade,
Então, ela não é, mas ela é uma hipótese de dispensa. Está lá na 14.133, no artigo 75, essa hipótese aqui. Contratação que tenha por objeto aquisição de medicamento destinado exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério do Trabalho. De novo, aqui não está dizendo que a exclusividade é do fornecedor do remédio. É um remédio destinado exclusivamente a tratar doenças raras, mas não tem exclusividade no fornecimento dele. Se não tem exclusividade no fornecimento, se ele não está me informando aqui que tem exclusividade no fornecimento, pode haver uma competição. Havendo competição, não é caso de inexigibilidade de licitação. Mas, de novo, essa aqui é uma das hipóteses que estão lá para a dispensa. Evidentemente, isso é uma dispensa de licitação. 3. Contratação que tenha por objeto bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Vamos lá para a nossa lente dessa questão aqui. Ó. A gente está procurando alguma coisa que não permita a competição. Aqui nada me diz isso. Pode até ser que tenha um produto desse aqui no mercado nacional que só um vai atender com alta complexidade, com tecnologia e uma necessidade específica do Estado. Mas alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Pode ter um produto que seja necessário, que tenha esses dois requisitos aqui e que só a empresa fornece. Mas não é o caso que ele trouxe aqui para a gente. Ele copiou de novo lá no artigo 75, uma das possibilidades de dispensa de licitação. Então, aqui também não é, como a gente já tinha adiantado, nenhuma delas é, né? Ele mesmo me disse aqui em cima aqui. Então, vamos para a próxima. DPE Roraima. Em observância à disciplina legal, o processo de contratação direta, dispensa ou inexigibilidade, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa, deverá ser instruído, dentre outros, com os documentos que versem sobre a razão da escolha do contratado, justificativa de preço e autorização da autoridade competente. Cara, perfeito isso aqui, ó. Lembra só, quando a gente faz uma dispensa ou inexigibilidade, a gente não dispensa todos os outros princípios da administração pública, já falei isso algumas vezes. Então, toda aquela lente lá da eficiência, da economicidade, da probidade, da impessoalidade estão ativos. Então, você precisa descrever, motivar, fazer isso, relatar isso no seu processo, dizendo por qual motivo que você escolheu aquela empresa e por qual preço que você pagou, que aquele preço está compatível no mercado porque você pesquisou o mercado. Está perfeito isso aqui. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da 14.133, analise as afirmativas a seguir. É dispensável a licitação nas hipóteses elencadas em... Olha só, agora aqui ele está perguntando para mim, está pedindo para mim aqui aquelas licitações que são dispensáveis. Eu trouxe para vocês essa questão aqui, nesta aula que a gente está falando de NEX, para que vocês percebam que isso é cobrado ali concomitantemente. Você vai ter elementos dos dois o tempo todo. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação é realizada há menos de um ano, quando se verificar não surgiram... Acabamos de falar sobre essa aqui. Essa aqui é dispensa perfeita, essa aqui, ó. É uma hipótese de dispensa que está elencada lá no artigo 75. Para a contratação que tenha por objeto a adquisição de medicamentos, acabamos de falar sobre essa aqui também, é uma hipótese que está lá no 75, expressa. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Olha o elemento que aparece aqui de novo, que eu quero massificar na cabeça de vocês para ajudar vocês lá na prova, na hora que vocês estiverem julgando esses itens. Os dois aqui, ó, existe a possibilidade de competição. O medicamento aqui é exclusivo para o tratamento de doença, mas não é de fornecimento exclusivo. A contratação que mantém as condições no edital que foi publicado, que houve uma licitação, houve uma competição. Isso aqui já aconteceu. Ele não está falando aqui que só tem uma empresa que fornece aquele determinado produto. Então, a competição aqui existia, é uma hipótese de dispensa. Aqui não. Aqui ele está falando que aquele prédio, com aquela localização, com aquelas características, só aquele serve. Então, não tem como competir. E, de novo, eu digo, ele está afirmando, a gente não precisa entrar no mérito aqui na avaliação destas questões. Perfeito? Bem, resumo lá para a tua prova, cara. A licitação, a inexigibilidade de licitação
é aquela quando não tem a possibilidade de competição. Não cabe competição, a licitação é inexigível. Guarda isso, porque isso vai te ajudar lá na tua prova. Todo o rol exemplificativo, esse que nós passamos aqui nessa aula, está lá no artigo 74. E lembrar que ele é um rol exemplificativo, porque tem lá no caput dele, está dizendo lá, olha só, em especial esses casos que eu estou te dizendo aqui embaixo, eles são sim hipóteses de INEX, mas o coração da INEX é não existir a possibilidade de competição. Então, administrador, se você vê uma outra situação que é uma impossibilidade de competição, você pode enquadrar como inegibilidade. Então, esses dois elementos aqui, o rol é exemplificativo e está lá no 74. Os casos clássicos que aparecem nas provas lá é do fornecedor exclusivo, o serviço técnico, esse que nós já discorremos, natureza predominantemente intelectual, que tem que ser especializado, o artista consagrado, que só tem um empresário exclusivo. Esses aqui tendem a aparecer nas provas ali, fiquem atentos com isso, isso aí é tudo caso de INEX, porque não tem como ter competição. Todos os documentos que a gente prepara para motivar os atos públicos durante a feitura de uma licitação, eles precisam estar presentes quando a gente vai fazer essa dispensa. A gente tem que mostrar, justificar por qual motivo que a gente fez uma dispensa e deixar isso claro para qualquer leitor, para um auditor no futuro. Isso tem que estar ali às claras. Então, a justificativa da inviabilidade, por que não tem como competir, a comprovação de que aquilo é exclusivo de fato, isso tem que estar lá no teu processo. Pesquisa de preço, mostrando que o preço que você está contratando é um preço de mercado. Lembra, os princípios não estão desligados, continuam ativos, então tem que ser economicamente interessante para a administração. ETP, termo de referência, para dizer lá todos os elementos da contratação devem estar lá. Um parecer jurídico dizendo, sim, isso aqui se enquadra. E tem que dar publicidade, porque é princípio da República, a publicidade, a transparência, isso tem que dar. Nenhum desses aqui se afasta quando a gente vai fazer uma inegibilidade de licitação, ele tem que estar sempre ativo. E o planejamento, ele é fundamental. Poxa, mas eu vou fazer só uma INEX, não, você vai fazer uma inegibilidade de licitação, mas ela tem que estar dentro do teu planejamento. Isso tem que estar bem claro. E a sua motivação tem que ser mais firme do que quando você vai fazer uma licitação, que é a regra. Pense que você está fazendo algo que é um ponto fora da curva. Então tem que ter muita atenção ali e tem que ter muito cuidado ali para caracterizar mesmo, porque é a exceção da regra, não é a regra. Tá, joia? Agradeço a paciência de vocês mais uma vez. Espero que essas aulas possam ser úteis para vocês. Um grande abraço e a gente volta amanhã para mais uma dessas aulas. Deus os abençoe e até a próxima.